Alô, pessoal de responsabilidade civil, boa noite, pelo menos aqui é noite. Sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre o conteúdo que corresponde à nota de aula de número 5. Nota de aula de número 5 é aquela que trata sobre a responsabilidade civil pelo fato de terceiro, chamada responsabilidade civil indireta, e também a chamada responsabilidade pelo fato da coisa. Nós já tratamos desse assunto aqui no nosso último encontro virtual, na nossa última videoconferência pelo Zoom. No entanto, produzimos esse material exatamente para que aqueles acadêmicos que não puderam participar da nossa videoconferência por alguma outra razão, também possam acessá-lo. O vídeo vai ficar disponível, como de hábito, lá no portal. Será disponibilizado o link de acesso para vocês no portal. E, mais uma vez, para situá-los, repito, esse conteúdo corresponde à nota de aula de número 5. O último conteúdo, a última nota de aula de número 6, que compõe a matéria que seria aquela aplicada na V1, será ministrada no vídeo encontro do dia 31 de março, que é terça-feira. As videoaulas daqui em diante serão todas gravadas, então os nossos encontros pelo aplicativo Zoom também vão ficar disponíveis no portal a partir da terça-feira, dia 31 de março, tá? Agora, avançando e focando naquilo que nos interessa, a responsabilidade civil pelo fato de terceiro. Como regra, no direito brasileiro, a obrigação de indenizar recai sobre aquele que causou o dano por conduta ilícita, por um ato ilícito, nas hipóteses de responsabilidade civil subjetiva, ou a obrigação de indenizar recairá sobre aquele que empreende uma atividade de risco, nas situações em que a lei implementa, adota a chamada responsabilidade civil objetiva. Seja no esquema da responsabilidade subjetiva ou dentro do âmbito da responsabilidade objetiva, a regra entre nós é a responsabilidade por ato próprio e não por ato de terceiro. No entanto, excepcionando a regra geral, existem situações em que o Código Civil torna determinadas pessoas civilmente responsáveis por atos danosos cometidos por outras que contêm uma ligação especial com as primeiras. Em outras palavras, há casos no nosso direito em que entre duas pessoas se estabelece um vínculo jurídico especial, diferenciado, mais intenso, o que faz com que uma delas possa ser civilmente responsável pelo ato danoso cometido por outra, mesmo que aquela não tenha sido a causadora direta, aquela quem praticou no mundo dos fatos o comportamento lesivo. É disso que trata a responsabilidade pelo fato de terceiro. As hipóteses estão previstas no famoso artigo 932 do Código Civil, e é exatamente dele que a gente começa a falar agora. Começando pelo inciso 1º, que trata da responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores, dos filhos incapazes. A lei fala, o Código Civil, nesse inciso 1º, fala na responsabilidade parental pelos filhos que estiverem sob sua autoridade e companhia. Então, desde logo, é preciso fazer um destaque todo especial com relação à interpretação jurídica desse inciso. A referência feita à companhia parece fazer crer que a legislação só torna civilmente responsável o genitor de cuja companhia física, fática, o menor esteja, em cuja companhia o menor esteja, quando da prática da conduta danosa. Dentro dessa perspectiva, se fosse a ser aplicada na sua literalidade a norma, na hipótese do dano ser cometido por menor, filho de pais separados ou divorciados, caso o menor estivesse tão somente na companhia do pai, por exemplo, no final de semana de visitação paterna, somente o pai seria civilmente responsável pelo dano causado pelo filho. É isso que o inciso 1º, na sua interpretação gramatical, parece fazer crer, já que ele faz referência a filhos que estejam sob sua autoridade e companhia parental. Não é bem assim que a doutrina e a jurisprudência têm interpretado esse inciso. Há enunciado das jornadas de direito civil, no sentido de que os pais são ambos solidariamente responsáveis por atos danosos cometidos por filhos menores,
independentemente da proximidade física no momento em que a conduta danosa é perpetrada. Então é de se flexibilizar a referência que o Código Civil faz à companhia parental para fins de incidência da obrigação de indenizar. Saindo agora da teoria para a prática, a gente pode figurar um exemplo. Se o filho que está no final de semana de visitação paterna, está passando o final de semana apenas com o pai que é divorciado da mãe, entra em contato com as chaves de um veículo e consegue retirar o veículo da garagem, dá um passeio com o carro que pertence ao pai e atropela uma pessoa, a indenização poderá recair também sobre o patrimônio da mãe, embora no momento em que o dano foi cometido, o menor somente estivesse na companhia do pai. Essa é a interpretação que foi construída no STJ e também conforme a melhor doutrina civilística. E faz total sentido, pois é a interpretação que melhor atende ao interesse da vítima. Do contrário, no exemplo dado, se o pai não tivesse condições de suportar a indenização, a vítima ficaria sem nada a receber. Tá? Então, desde logo, é importante fazer esse destaque. A referência feita à companhia paterna não exige necessariamente essa proximidade física, conforme a melhor doutrina e o pensamento dos melhores civilistas. Também é importante destacar que a responsabilidade civil do menor, do incapaz, diferentemente do Código Civil de 16, agora pode ser cobrada, pode ser exercida diretamente perante o incapaz. Vamos logo separar o que é regra do que é exceção. A responsabilidade do incapaz, como regra geral, é subsidiária em relação aos pais. Devem ser chamados, preferencialmente os pais, a arcar com a reparação do dano e, somente em hipóteses excepcionais, a obrigação de indenizar é que pode alcançar o incapaz. Conforme o próprio Código Civil, duas são essas situações previstas lá no artigo 928. A primeira diz, quando os pais não tiverem condição de reparar o dano. Então essa situação é fácil de se visualizar, basta imaginar dano cometido por um jovem de 16 anos que já tem vasto patrimônio e cujos pais, em sentido contrário, não tenham saúde financeira para arcar com a obrigação de indenizar. Nessa hipótese, a vítima poderia demandar a reparação e executá-la diretamente perante os bens do incapaz. Se ele, embora tenha 16 anos, já tem patrimônio suficiente para suportar a obrigação de indenizar, a vítima poderia cobrar diretamente dele. A segunda hipótese em que isso também pode excepcionalmente acontecer, a vítima demandar diretamente o incapaz, se dá nas situações em que os pais, segundo a lei, aspas, não tenham a obrigação de arcar com a reparação do dano. Fecha aspas. Quando é que se daria essa hipótese? O pensamento está uniforme no sentido de que essa referência aos pais não terem a obrigação de reparar o dano ocorre quando da prática de um ato infracional por parte do menor. O ato infracional é aquele que já pressupõe um mínimo grau de amadurecimento por parte do incapaz que lhe permita entender a gravidade da conduta antijurídica que ele está perpetrando. Então, na hipótese de o menor praticar um ato que se enquadre como ato infracional, e o ato infracional está regulado no artigo 116 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, se o incapaz tiver patrimônio suficiente, a vítima também poderá cobrar a obrigação de indenizar diretamente em face do incapaz. Então, lembrem-se, para resumir, que a responsabilidade dos pais pelos filhos incapazes é direta e objetiva, o que significa dizer que a vítima não precisará provar a culpa do filho incapaz e também a culpa dos pais no que diz respeito ao seu dever de vigilância, ao seu dever parental de cuidar do filho, de fiscalizar o comportamento do filho. É importante fazer esse destaque. Na responsabilidade pelo fato de terceiro, a vítima não precisa provar duas culpas. E lembrar também que o incapaz, no Código de 2002, ele pode, em dois casos, ser chamado diretamente, ser cobrado diretamente pelo dever reparatório. Primeiro, quando os pais não tiverem meios financeiros para pagar e o próprio incapaz tiver, e a segunda situação é quando da prática de ato infracional, ok? Uma vez paga a indenização pelos pais,
perante a vítima, não há direito de regresso. Os pais não podem exercer direito de regresso em face dos seus próprios descendentes. Ou seja, a mãe que paga R$10.000 de indenização à vítima de ato danoso praticado pelo filho menor não pode, posteriormente, cobrar do filho menor a indenização que ela pagou perante a vítima, tá? O inciso 2º é análogo ao inciso 1º, 932, e trata da responsabilidade civil dos tutores e curadores. É uma situação idêntica, que já foi alvo de comentários aqui, dos pais perante os filhos incapazes, com a ressalva de que a lei não confere a tutores e curadores o direito de regresso, tá? Ou melhor, perdão, me equivoquei. Na verdade, tutores e curadores não têm a vedação do Código Civil com relação ao direito de regresso, a vedação que é imposta aos pais, o que permite concluir que, na letra do Código, o tutor que paga a indenização pelo tutelado poderia, posteriormente, quando da prestação de contas da tutela, poderia exigir reembolso da quantia que ele desembolsou. É o contrário do que ocorre em relação aos pais. O inciso 3º trata da responsabilidade pelos atos dos prepostos e dos comitentes. É uma situação muito comum, que se aplica, sobretudo, no âmbito do direito trabalhista, quando o funcionário, por exemplo, de uma empresa, pratica um comportamento danoso, que gera dano perante terceiros. O que é que a lei diz? Praticado o ato causador de prejuízo, causador de uma ofensa por parte do preposto, ou do comitente, ou do empregado, ou do funcionário, a vítima poderá demandar diretamente do comitente ou do patrão, do empregador. A primeira observação que a gente deve fazer é repetir o que foi dito em relação aos pais. A vítima não precisa provar duas culpas, a do empregado e a do empregador. Não precisa provar a culpa do preposto e também a culpa do comitente. O Código de 2002, diferentemente do Código de 16, responsabiliza patrões, empregadores e comitentes de maneira objetiva. Então, a culpa deve ser buscada, deve ser identificada no comportamento do funcionário. Praticado o ato danoso pelo empregado, a vítima pode demandar do empregador, que nesse caso responderá objetivamente. Em outras palavras, ainda que o empregador demonstre que não há nenhuma ilicitude que possa ser atribuída à empresa, que a empresa, em nenhum momento, que ele, empregador, em nenhum momento, atuou de forma culposa, isso é irrelevante do ponto de vista da responsabilidade civil. Porque com relação ao empregador, ao patrão, ao comitente, o Código responsabiliza independentemente de culpa. Isso é importante porque no Código anterior era diferente, tá? A vítima, portanto, vítima de um ato danoso cometido pelo empregado, ela pode demandar diretamente contra o causador do dano, que no caso seria o empregado, ou pode, claro, entrar contra o empregador, e nesse último caso a responsabilidade deste é apurada independentemente de culpa. Entre o empregado e o empregador, entre o comitente e o preposto, existe responsabilidade civil solidária, o que abre a possibilidade, então, do ofendido processar empregado, processar empregador ou processar ambos solidariamente. É bom também destacar, pessoal, que não é exigida a presença de um vínculo formal de emprego entre o comitente e o preposto para que o comitente possa ser civilmente responsável. Não se exige que haja carteira assinada, por exemplo. Basta que o causador direto da lesão esteja atuando no interesse de, a mando de, a pedido de alguém, para que se caracterize a relação de preposição, que é bem mais abrangente do que a subordinação do direito do trabalho. Tá joia? Como última observação acerca do inciso 3º, é preciso também enfatizar que a vítima não pode ser chamada a ter que provar que conhecia qual era a função exercida pelo empregado. A lei diz que o empregador responde pelo ato que o empregado cometer em função do seu trabalho. Ora, a vítima não é obrigada a saber quais são as atribuições do empregado. A jurisprudência tem aplicado aqui a teoria da aparência. Se aos olhos da vítima, o empregado, dentro de uma lógica razoável, tem competência, está imbuído de praticar uma determinada função, de exercer uma determinada função, isso é suficiente para gerar responsabilidade civil do empregador, tá?
Mais uma vez, a gente repete aqui a lógica de que a responsabilidade civil avança, se aprimora e evolui na perspectiva do melhor interesse da vítima. E para finalizar, pessoal, a responsabilidade pelo fato de terceiro, destacar o inciso 4º, que trata da responsabilidade dos donos de hotéis e estabelecimentos de ensino em relação aos atos praticados pelos hóspedes e pelos alunos. A gente tem que levar em conta que o inciso é moldado exatamente para situações em que o aluno e o hóspede causam danos a terceiros. O foco maior do legislador nesse caso é exatamente responsabilizar o hotel quando o hóspede do hotel causa danos a terceiros, como na hipótese tão comum nos manuais de um dos hóspedes atirar um determinado objeto pela janela e esse objeto atingir alguém do outro lado da rua. Nessa situação, o hotel poderia ser chamado a responder. Da mesma forma, um aluno que de dentro de um estabelecimento de ensino joga uma pedra sobre o muro e essa pedra acaba causando lesões físicas em alguém. A vítima poderia perfeitamente processar o estabelecimento de ensino. É exatamente nesse sentido que deve ser interpretado o inciso 4º do 932. E, finalmente, para a gente concluir, a responsabilidade pelo fato da coisa no Código Civil, ela tá regulada em 3 dispositivos, que são os artigos 936, 937 e 938. O 936 trata do ataque de animal. Desde logo, antes de comentar especificamente cada um dos artigos, nas 3 situações, a responsabilidade pelo fato da coisa no Código Civil é objetiva. Então não há discussão com relação à possível culpa do dono do animal, nem do dono do prédio, nem do ocupante do prédio. Nas 3 situações do 936, 7 e 8, nós estamos lidando com hipóteses de responsabilidade civil objetiva. No caso do 936, ataque de animal, quem responde? O dono ou o detentor. Detentor é aquele que tem poder de comando sobre o animal no momento em que a vítima é lesionada. Então, o dono ou o detentor poderão ser chamados a indenizar aquele que é alvo do ataque do animal, lembrando, como já dito, que a responsabilidade não depende da culpa. E, por fim, nas hipóteses dos artigos 937 e 38, há uma pequena diferença entre as duas normas, que devem ser, e essas diferenças devem ser destacadas aqui. O 937 trata da ruína total ou parcial de edifício. São as situações em que é parte da estrutura do edifício que dele se desprende e acaba por atingir alguém. Queda de tijolo, de ferro, de vidro, de cerâmica, de porcelanato, da estrutura do edifício que acaba por causar prejuízos ao dono de um carro que estava parado na calçada em frente. Essa é a situação do 937. Quem responde objetivamente? O dono do edifício. Se pertencer, claro, a uma empresa privada, será ela. Se for um edifício residencial, responderá o condomínio. A diferença sutil para o 938 é que o 938 trata da queda de objetos que são arremessados, portanto, aí a coisa que gera o dano não é parte da estrutura do edifício. É o vaso de plantas que, porque alguém nele esbarra, acaba se projetando e atingindo alguém. Na hipótese do 938, a responsabilidade civil não é do dono do edifício. A responsabilidade civil é do ocupante da unidade de onde partiu o objeto que causou a lesão. Mas é muito difícil na prática que se saiba, que se produza prova de onde é que caiu o objeto. A gente, analisando dentro da realidade fática, é raríssimo que se tenha condições de demonstrar que a vítima possa provar exatamente de qual apartamento caiu o objeto. Então, nessas hipóteses, turma, é aplicada a teoria da chamada causalidade alternativa. Pode a vítima demandar diretamente contra o condomínio, de onde partiu o objeto, lembrando que, mais uma vez, a responsabilidade aqui é objetiva, e aí sim, uma vez indenizado o ofendido, poderia o condomínio, caso prove qual foi o apartamento, a unidade de onde partiu a coisa, cobrar o prejuízo em ação de regresso. Tá joia? Essas são, portanto, as situações de responsabilidade pelo fato da coisa e responsabilidade pelo fato de terceiro. Espero ter ajudado a todos. Lembrando que a gente continua mantendo contato também pelos grupos de WhatsApp. E
o conteúdo da V1 será concluído nas próximas videoaulas. Fico por aqui, bons estudos, abraço a todos e fiquem em casa. Tchau.